Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos analisar esse pequeno versículo. Como eu disse que está aí, né? Um versículo, uma oração completa. Se a gente for ver, a gente tem uma ação, um tempo verbal, a gente tem um complemento, a gente tem todo um sentido, que é aquilo que a gente diz na língua portuguesa, uma oração. E temos uma ordenança em nossas vidas. Por que uma ordenança? Vamos pensar aí. Alegrai. Alegrai é um verbo. O verbo indica ação, algo que nós temos que fazer. Esse verbo está conjugado no modo imperativo. Então, toda vez que nós temos um verbo conjugado de modo imperativo na Bíblia, ele quer dizer que é uma ordenança para as nossas vidas, uma recomendação. Então, alegrai está no tempo verbal imperativo. Aí nós temos ele seguido, né, do alegrai-vos, nós temos um advérbio, sempre. Qual que é a função na língua portuguesa do advérbio? Ele modifica o nome ou um verbo, intensificando, dando ênfase, modificando. E neste caso está exatamente dando ênfase à alegria, que ela tem que ser sempre. E o que esse advérbio de tempo está dizendo? Que é a todo tempo, a todo momento, em todo caso e de fato. Então, a ação dessa palavra aí, né, logo após o verbo, é exatamente indicar essa intensidade que deve ser. Só que acaba por aí. O versículo diz assim, alegrai-vos sempre. Não, ele tem um complemento que a gente chama na língua portuguesa de complemento nominal. Aquilo que vai completar o sentido da oração. E aí tem em quem? No Senhor. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Este complemento, para nós cristãos, está indicando o quê? Aquele que vai sustentar e em quem se sustenta a alegria. Porque a nossa alegria não pode ser uma alegria vivenciada pelo mundo, porque senão o versículo poderia estar só sendo escrito assim, alegrai-vos sempre. De que forma? De qualquer forma. Porque se a gente pensar que for uma alegria qualquer, nossa alegria vai estar firmada como muitos fazem, que parece uma bolha de sabão. Algo bonito, aquilo que flutua no ar, translúcida, né, brilha, né, chama atenção, as crianças gostam muito, até nós mesmos, dependendo da intensidade de luz que passa e que dá aquele reflexo, a gente acha bonito, mas com qualquer puff, ela estoura. Então a alegria não pode estar fundamentada, a gente tem que pensar que a nossa alegria, por mais adversidade que possamos ter, momentâneas, ela está fundamentada em alguém que vai sustentar esta alegria, que é quem? O Senhor. E aí a gente vai voltar de novo na primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E olha a ordem que está colocada aí. Não vem alegrar-se para sempre e depois glorificar a Deus. Primeiro, glorificar a Deus. Por isso que a primeira lição, uma das primeiras lições deste estudo foi exatamente viver para a glória de Deus. Ou seja, a gente tinha que estabelecer esses pressupostos teóricos de que é viver para a glória de Deus em todos os momentos, então inclusive na nossa alegria. Porque primeiro vem glorificar, depois é alegrar-se nele. Então é essa ordem. E aí a gente vai pensar por que essa ordem. E aí tem um teórico que chama Thomas Watson, que ele vai dizer por quê? Por causa da superlatividade de Deus em nossas vidas. O que é superlativo? Aquilo que está super, ou seja, está colocado em grau elevado ou mais elevado em uma situação de comparação. Então, Deus é superlativo em nossas vidas, porque todas as coisas que nós possuímos, que você possui, que eu possuo, e que nos rodeia, mantém a nossa vida. Por exemplo, o oxigênio. Nós não podemos simplesmente decidir, hoje eu não respiro mais. Não, eu preciso de respirar e expirar para manter a minha vida. O oxigênio correndo em mim vai manter a minha vida. Meu trabalho, ele mantém a minha vida, ele pode me dar certo grau de conforto, certo grau de satisfação. O conhecimento que eu posso obter também vai me dar certo grau de conforto, de satisfação, mas isso mantém a vida.
mas quem deu a vida foi Deus. Por isso que ele é superlativo em nossas vidas e ele deu e nos dá a vida. E nós temos que pensar na condição de cristão, ele deu-nos duas vidas. Esta e aquilo que mais nos importa, que é a vida futura, a vida eterna. Então, nessa manhã, meus irmãos, nós vamos refletir muito, não sobre o sentimento alegria, a consequência, mas na ação de trazer a alegria para as nossas vidas, né? E pensando nessa superlatividade de Deus e qual a nossa relação para com Ele nesse processo de alegria, na construção do nosso caráter cristão, e sabendo e pensando que a plenitude da alegria, né, que vai dizer lá num dos, no seu conceito, né, que a plenitude, né, da alegria, ela também é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, indicando ser também um processo que está dentro da nosso processo de santificação, de construção do nosso caráter cristão e de tudo aquilo que nós vamos vivenciar enquanto seguidores de Cristo.